Olá, meus irmãos, amigos. Continuamos aqui com 2 Samuel, capítulo 14 e capítulo 15. O capítulo anterior encerra com o banimento de Absalão, se refugiando lá na casa do seu avô materno, chamado Talmai. E assim ele ficou por lá 3 anos. Até que Davi cessou de perseguir Absalão. Davi já estava ficando mais amolecido com relação a esta tragédia que aconteceu na sua família, com a morte do seu filho Aminon. Bom, inicia o capítulo 14, quando Joabe, que era um comandante do exército do rei Davi, do exército de Israel, percebe que Davi já estava amolecido, referindo-se ao grande problema com Absalão. Então Joabe tenta resolver do seu jeito esse problema familiar real. E ele intenta trazer de volta Absalão. E pensando como um bom diplomata, estrategista, Joabe chama uma mulher de Tecoa, uma cidade que ficava a uns 18 quilômetros de Jerusalém, uma cidade de Judá, e esta cidade veio a ser a cidade que nasceria adiante lá o profeta Amós. Bom, então Joabe usa esta mulher que teve um problema com seus filhos, seus 2 filhos. Um deles matou o seu irmão. E era uma situação semelhante daquela mulher, daquela viúva, que teve também uma tragédia semelhante à de Davi na sua casa. Um irmão matou o outro irmão. E aí Joabe planeja essa ação para com Davi, usando esta mulher com uma situação familiar semelhante à de Davi. Então, todo um diálogo lá ocorre, está no capítulo 14, e Davi já havia dito que deveria receber aquele filho da mulher, ninguém deveria atacá-lo, ninguém deveria feri-lo. E diante disso, a insistência da mulher, Davi percebe a situação e pergunta para ela, lá no verso 19: não é certo que a mão de Joabe anda contigo em tudo isto? Então Deus também mostra a Davi, capacita-o em perceber alguma artimanha, algum estratagema feito aí pelo seu comandante Joabe. E por fim, Davi manda Joabe ir lá pegar ou trazer de volta o seu filho, que estava em Jesur, na terra lá do seu avô materno. E Joabe trouxe Absalão para Jerusalém, mas o rei disse
a Joabe: deixa-o na sua casa. Né? E Absalão ficou então na sua casa e não viu a face do rei. Então aqui nós já percebemos uma situação onde Davi, ele é convencido pelo estratagema preparado, armado pelo seu comandante de exército, Joabe, e que tomou aquela mulher de Tecoa, cuja situação familiar, cujo problema familiar era idêntico ao de Davi. Um filho havia matado o outro. E Davi, então, ele dá um perdão, mas não um perdão total aqui. É um perdão meia boca. Porque ele não queria ver ainda a face de Absalão. Então, por aqui já se inicia uma situação delicada, onde provavelmente esse meio perdão não foi bem aceito por Absalão. Isso começou a nutrir em Absalão um sentimento ainda mais perverso. Diz o verso, dos versos 25 ao verso 27, fala que Absalão era um homem de uma beleza extrema. Diz ali a palavra: da planta do pé ao alto da cabeça não havia defeito algum em Absalão. Fala inclusive dos cabelos que ele tinha, que eram muito pesados, né? Então era uma cabeleira grande, estilo aí a cabeleira do nosso amigo Júnior, e que todo ano ele cortava o cabelo, precisava cortar o cabelo porque ficava pesadíssimo, e que Absalão teve 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar. A mesma filha com o nome Tamar que Davi também teve e que fora violentada, né, por Aminon. Desses 3 filhos, homens de Absalão, provavelmente morreram antes da morte de Absalão, porque lá na frente, no capítulo 18, verso 18, indica que ele estava sem filhos. E a sua filha Tamar veio a se tornar mulher de Salomão. Aliás, mulher de Roboão, o filho de Salomão. Ok? Quando houve a divisão do reino do sul e reino do norte. Ok? Depois da morte de Salomão. Ok, Absalão, ele 2 anos em Jerusalém, sem ver a face do seu pai, e ele queria ver a face do pai, né? E insiste, chama Joabe, Joabe não procurava, Joabe não ia, Joabe não atendia, até que ele toma uma atitude drástica e manda botar fogo na plantação de Joabe, para que Joabe viesse procurá-lo. E aí Joabe então foi procurar Absalão e: por que meteram fogo os seus servos num pedaço de campo que é meu? E Absalão então relata a Joabe a sua intenção de ver o rei, de ver o seu pai. E então Joabe foi ao rei Davi e disse-lhe a situação, que chamou a Absalão. Absalão se apresentou, inclinou-se com o rosto em terra diante do seu pai, rei Davi, que diz o texto:
o rei beijou Absalão. Então, recebendo assim de volta plenamente ali na sua casa. Não sei quanto ao perdão sincero no coração de Davi, mas pelo menos aceitando de volta o seu filho Absalão. Inicia o capítulo 15 com Absalão provavelmente tendo aí o desejo, um desejo sórdido de tomar o reino de seu pai. Então já percebemos aqui a inclinação má de Absalão. Ele se levantava cedo de manhã, ficava na entrada de Jerusalém, e as pessoas que iam procurar o rei Davi para tratar alguma demanda, Absalão chamava essas pessoas e perguntava qual tribo era. Então Absalão começa a exercer aqui uma atitude política, né? Parecida com as ações políticas que nós vemos hoje, né? Muitas aí totalmente criminosas, que até chegam à morte, né, de adversários políticos, né, e outras ações para tomada de poder, para tomada de cargo, tomada de posição. Então aí entra toda a pecaminosidade do homem, do ser humano. Absalão também, então, chamava as pessoas para si, resolvia a causa, e com isso ele foi adquirindo adeptos, e diz o texto que ele tratava bem as pessoas, né? Ele recebia bem as pessoas, e assim diz o texto lá no verso 6, que ele furtava o coração dos homens de Israel, em detrimento a Davi, seu pai, né? E assim ele continuou agindo, continuou recebendo as pessoas, continuou recebendo as demandas e questões que as pessoas tinham. E lá no verso 4, ele dizia para as pessoas a quem ele recebia: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Está lá no verso 4. E assim ele foi furtando, como diz o texto, o coração dos homens de Israel. Isso por 4 anos. Absalão foi assim minando, trabalhando politicamente, né? Nada diferente dos dias de hoje, com ações políticas maldosas, ações políticas criminosas, visando puxar o tapete do outro. Assim agia Absalão. E assim continuou agindo Absalão, e ele, com estas ações, chegou ao coração, aos ouvidos também,
do rei Davi, o que Absalão estava fazendo. Porque ele se deslocou lá para Hebrom, onde Davi também havia sido rei, onde começou o seu período monárquico. E de lá, ele convocou e convidou 200 homens de Jerusalém, que foram até na simplicidade, porque não sabiam bem do que se tratava. E Absalão, com o seu intento, conforme ele havia pedido para o seu pai, deixa-me ir a Hebrom, cumprir o voto que fiz ao Senhor. Então ele, com essa palavra de cumprir o voto ao Senhor, o seu pai Davi, não vai lá, vai adorar a Deus. Mas pelas ações de Absalão, demonstra que tudo era também uma armação, era uma falsa adoração, né, que Absalão planejou, né, porque de lá ele começou a enviar emissários secretos, está lá no verso 10, a todas as tribos de Israel. E dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom. Né? E assim foi, né? Até o conselheiro, né? Um dos conselheiros principais do rei Davi, Aitófel, ele também foi dar apoio a Absalão, né? Tomou partido da Absalão. Até que chegou um mensageiro ao rei Davi e disse: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Então o rei Davi, diante dessa notícia, ele tem logo a percepção, como rei, que algo grave estava por acontecer. Algo grave já estava acontecendo. Imediatamente, diz o texto bíblico, que Davi tomou os seus homens que estavam com ele em Jerusalém e levantou com a sua família e vamos embora, vamos fugir. Para que Absalão não nos alcance de repente e lance mal sobre nós e fira a cidade, mate muitos aqui da cidade. E assim foi. Davi saiu com pressa e deixou apenas 10 concubinas para cuidar da sua casa, do palácio, né? E assim, Davi, passando por Jerusalém, toda a guarda real, 600 homens que o seguiram desde Gate, né, quando ele saiu lá da terra lá dos filisteus, seguiam Davi, atravessando ali a cidade. Quando Davi saía com o seu pessoal, a arca também o acompanhava, a arca de Deus. E os sacerdotes Zadok, Abiatar e os demais levitas que cuidavam da arca também chegaram ali na saída da cidade. Porém, Davi falou a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se Deus achar graça aos olhos do Senhor, ele me fará, se eu achar graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca como a sua habitação. Então Davi, ele tendo um coração humilde, né, ele
ele diz, não, deixa a arca de Deus aí, com o povo. Se ele fosse encontrado por Deus como uma pessoa boa, e Deus o permitisse voltar, ele voltaria em paz, né? Mas se não, ele estava nas mãos de Deus. Então Davi era assim, né? Ele se colocava nas mãos de Deus. E pensando no povo, ele diz, ó, volta com a arca, deixa a arca aí no meio do povo. Ele não foi egoísta, não, a arca vem comigo. Não, ele deixa a arca aí com o povo. E assim foi, né? Zadok, o sacerdote, Abiatar também, sacerdote e profeta, e os filhos, assim ficaram, né, lá em Jerusalém. E Davi saiu da cidade, subindo o Monte das Oliveiras, diz o texto, e chegando lá no cimo, lá no cume do monte, aonde se costumava orar ali, Davi faz também a sua oração. Ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitófel, o conselheiro, que era conselheiro do rei Davi, mas que havia conspirado com Absalão, né, e ficado com Absalão. Então Davi faz esta oração. Ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitófel. E interessante que logo em seguida, em resposta à sua oração, chega Uzai, né? Uzai, que era um amigo de Davi, e veio encontrar-se com ele, e já também naquela cerimônia, com o seu manto rasgado, terra sobre a cabeça. Então, um amigão mesmo de Davi, que se compadecia de Davi, que sentia cumplicidade, né, com o rei Davi. Então ele também chegou ali humilhado, juntamente com o rei Davi, né, que saiu da cidade andando descalço também, né, chorando, diz o texto, subindo aquela encosta do Monte das Oliveiras, em prantos, assim como todos que o acompanhavam. Então Uzai também chegou ali, mas Davi estrategicamente disse para o seu amigo Uzai, falou, olha, você vindo comigo, você vai ser pesado, mas se você ficar aí na cidade, ficar com Absalão, e diz que você vai ser servo de Absalão, como foi meu servo, você vai atrapalhar os conselhos de Aitófel. E Zadok também e Abiatar, os sacerdotes, eles estão lá, eles vão ficar na cidade aí, cuidando da arca. E aí você vai... Na verdade, Davi colocou Uzai como um espião, né? Assim como Zadok e Abiatar também eram espiões, né, de Davi, para ver o que acontecia no reino a partir da tomada de Absalão, né, do reino em Jerusalém. E os sacerdotes Zadok, Abiatar, levitas, e agora Uzai, para estar perto de Absalão e trazer informações ao rei Davi, né? Como diz lá no verso 36, por meio deles me mandareis notícias de todas as coisas que ouvirdes. Então Davi queria estar bem informado, né, através da sua rede de espionagem lá no reino de seu filho Absalão, que estava tomando à força, né, o reino de Israel. E isto não era de Deus, né? Deus não
não tinha esse propósito que Absalão agora assume, né, de uma forma violenta, de uma forma incorreta, né, assume a tomada do reino de Israel. E o capítulo 15 encerra no verso 37, dizendo: Uzai, pois, amigos de Davi, veio para a cidade, e aí Absalão entrou em Jerusalém. Então, a partir daí, vamos ver o que aconteceu com Absalão invadindo Jerusalém, tomado à força o reino de Israel, numa situação totalmente imprópria, indevida, ilegítima. E assim, muitas coisas tristes ainda irão acontecer. Que Deus nos abençoe nesta reflexão e nestes acontecimentos que a palavra de Deus nos relata. E coisas tristes também aconteciam com o rei Davi, mas ele sempre permanecia confiando em Deus. Era duro, era uma situação muito dura. Davi saía em fuga com toda a sua família, com todos os seus. Mas Davi estava sempre confiando no Senhor, orando ao Senhor, apesar das adversidades, apesar da situação humilhante, adversa em que ele se encontrava. Ele permanecia sempre buscando a face de Deus, a confiança no Deus de Israel, no seu Deus de Israel. Que assim possamos aprender também com estes acontecimentos tristes na vida e na família de Davi, mas que possamos permanecer também, como Davi, permanecermos fiéis e firmes ao Senhor nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe e Deus te abençoe também. Obrigado, meus queridos.